Seja bem-vindo a mais um episódio da Chrome Podcast. É muito interessante estar aqui com vocês falando sobre diversos assuntos distintos. E hoje vocês vão se surpreender aqui na minha frente, um doutor respeitadíssimo, muito humano. E eu tenho várias perguntas para ele. Ele vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, o que é que faz a especialidade dele. E esse doutor de hoje é o doutor Leonardo Kruszewski. Seja bem-vindo, doutor. Um prazer, Tarcísio. Muito obrigado pelo convite. Doutor, eu acho que já para iniciar a nossa apresentação, vou explicar para o pessoal aqui como é que foi que a gente se conheceu, tá? A gente se conheceu através da produção audiovisual, né? Mas foi através de um doutor específico que foi o Ricardo Salles. Ricardo Salles é cirurgião torácico, a gente produzia conteúdo com ele. E ele me falou o seguinte, eu tenho aqui um doutor que ele é muito engraçado, é um cara muito gente boa. E ele falou com aquele sorriso, sabe? Aquela empolgação. E a gente... ficou muito feliz em conhecer o Dr. Leonardo Kruszewski, porque ele é realmente o que as pessoas falam dele. É incrível isso. Um médico humano, uma pessoa que é muito educada e que sempre se esforça para sempre olhar para todos de fato. Então, quando a gente se conheceu, o doutor ele tinha algumas ideias na mente de produção de conteúdo, né? O doutor Leonardo Kruszewski, ele adora ensinar, ele adora disseminar conteúdo relevante, não só para os pacientes, mas também para os estudantes de medicina, para os médicos recém-formados ou até outros doutores que querem se especializar e saber um pouquinho mais sobre a sua área. Doutor Léo, me conta sobre a sua trajetória, quem é o Leonardo Kruszewski e por que o senhor tem essa áurea tão humana, né? Onde é que você tirou isso? Isso é de família? Tarcísio, eu só posso agradecer suas palavras. Para mim tem sido uma parceria, tenho aprendido muito com a Chrome, o suporte que vocês dão é incrível. E o nosso desejo é sempre tentar interagir com pacientes, colegas, estudantes, seres humanos, buscando aprender e também entregar colaborações de todo tipo, né? Desde muito cedo eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de conversar, de estar junto, de fazer amigos, e toda uma trajetória que a gente vai somando, vivências familiares, me fez ter esse desejo de cuidar de gente, né? Como se fosse não uma profissão, mas uma missão muito encantadora. O material humano, o ser humano é infinito, ele é infinito nas possibilidades de vida, de morte, de adoecer, de se curar, e participar e colaborar nesse processo é sempre uma honra e uma satisfação muito grande. Eu prestei o vestibular de medicina, fiz a Universidade Federal da Bahia, e ali a gente teve a honra de acompanhar grandes cirurgiões em Salvador, professor Edvaldo Fael, professor Paulo Amaral, professor Euleázaro, a equipe deles, que durante toda a faculdade eu pude aprender com a cirurgia geral. E quando eu cheguei para decidir a residência, 96, em Salvador a cirurgia geral era muito forte, a cirurgia do aparelho gastrointestinal, mas a gente não tinha residências médicas tão bem formadas de outras áreas, pelo menos eu não tinha esse conhecimento tão profundo. Então a gente desejou conhecer as outras áreas cirúrgicas. Como é que seria uma boa residência de vascular, cirurgia cardíaca? Como é que seria uma boa residência de urologia? E nesse processo eu acabei indo para São Paulo, na USP de Ribeirão Preto, onde eu fiz a cirurgia geral, e lá eu consegui passar por todas as áreas. E me encantei por cirurgia de cabeça e pescoço. Fiz, na época, 3 anos depois da cirurgia geral. 2 de geral, 3 de cabeça e pescoço, e logo depois engatei o doutorado em paralisia de corda vocal.
e também consegui passar no concurso público para ser médico assistente da residência que eu tinha sido formado. E a cabeça e pescoço, ela é uma área muito interessante. A cirurgia de cabeça e pescoço, eu aproveito aí para tentar deixar o conceito, né? Porque muitas pessoas nos perguntam: cirurgia de cabeça e pescoço é cuidar de cérebro? Isso. É cuidar da cabeça, do que tem dentro da cabeça? E isso é muito interessante porque é uma tradução ipsis literis do inglês, mas não consegue expressar bem as doenças que nós tratamos. Sim. Então a cirurgia de cabeça e pescoço, ela cuida principalmente das doenças neoplásicas, do câncer, de todos os órgãos da área de cabeça e pescoço, menos o cérebro. Certo. Então, se a pessoa tem um câncer de pele na face, no couro cabeludo, o cirurgião de cabeça e pescoço vai cuidar. Se a pessoa tem um nódulo na tireoide, um nódulo na glândula salivar, tem uma doença da glândula salivar, não consegue produzir saliva, ou a glândula incha muito, tem um tumor na boca, um gânglio ou uma massa no pescoço. Então, todos os tumores, todos os tecidos que venham a padecer de alguma doença e haja dúvida de doença neoplásica, o cirurgião de cabeça e pescoço pode colaborar. Interessante que o senhor falou a respeito das áreas de atuação, né? E é uma área muito sensível, né? Acho que primeiro, assim, a grande maioria do seu público é feminino, correto? E a mulher, ela tem muito essa questão da vaidade, né? É muito mais do que os homens. E você vai mexer diretamente no rosto dessa mulher. Quais são os cuidados e o que que você preserva? Qual é a sua visão sobre o pós-operatório, sobre a cicatrização? O que que você tenta preservar? Quais são os cuidados, como cirurgião de cabeça e pescoço, que você tem que ter no momento da cirurgia? Excelente pergunta, porque a área da face, né, do crânio, do pescoço, elas oferecem várias funções. Falar, respirar, deglutir, todas funções nobres, associado a uma série de condições neurológicas de sensibilidade, né? A doença na área da face muitas vezes compromete alguns nervos ou coloca em risco alguns nervos. Eu brinco que o cirurgião de cabeça e pescoço é aquele desmontador de bombas, sabe? O filme que o cara corta o fio vermelho ou corta o fio azul. É muita responsabilidade. E na verdade, digamos que esses fios sejam os nervos, o cirurgião de cabeça e pescoço é aquele profissional que vai retirar o tumor, Sim. vai fazer a remoção com a radicalização oncológica necessária, Ok. mas ao mesmo tempo equilibrando de forma sutil a preservação de todas as funções possíveis. Então, a pessoa, por exemplo, tem um tumor de tireoide, está muito relacionado com o nervo da voz. A pessoa tem um tumor na glândula salivar, ele está relacionado com o nervo facial que dá a mímica da face. A pessoa franzir a testa, fechar os olhos, mexer os lábios. Então, toda a cirurgia nossa tem um ou dois nervos muito importantes. O pescoço nem se fala. Quando a gente vai fazer uma limpeza de gânglios metastáticos, você tem que cuidar para não lesar o nervo que ajuda a levantar o ombro, o nervo que faz a mímica da face, o nervo que permite você sentir. É interessante porque é uma ligação, né? A cabeça com o corpo, e ali, essa alusão que o senhor fez dos fios, acho extremamente interessante. Doutor, uma pergunta interessante aqui, já a gente puxando para as principais patologias que você atende, né? Iniciando ali com nódulos, né? Nódulos da tireoide. Quando a gente fala de nódulos, para a pessoa que é leiga e passa a mão, sente alguma coisinha,
tanto no pescoço quanto em outra região, o primeiro pensamento é câncer. E quando pesquisa no Google, os sintomas de lá são sempre os piores. E é por isso que você tem que buscar a opinião médica e para a consulta. Principalmente porque eu acredito que, assim como diversas áreas da medicina, o tempo também significa quanto antes tratar melhor, correto, doutor? Perfeito. Nesse período de tempo, o Google tem se superado, né? Ele, nos anos 2000, era o Dr. Google. É Hoje verdade, já é o professor do Google. verdade. E com o horizonte da IA, da inteligência artificial, a gente não sabe, nem imagina onde vai chegar. É verdade. Mas, sem dúvida, os nódulos de tireoide, eles são muito comuns. Primeiro ponto. E como a medicina passou a ficar mais acessível para as pessoas, quando eu comecei a estudar, um ultrassom era equivalente a uma máquina de ressonância de última geração. O ultrassom, nem se pensava em ter ultrassom portátil. Hoje, em qualquer clínica, você tem ultrassom. Esse é o avanço da tecnologia também como ajuda, né? Tem tornado a Isso. medicina cada vez mais democrática. Né? Exato. E com isso, a facilidade do exame de imagem, um mundo de nódulos que estava ali submerso, sem diagnóstico, passou a ser diagnosticado. Então, muito mais comum hoje em dia nós sabermos que temos um nódulo de tireoide. E realmente mais de 30%, muito mais de 30% da humanidade tem nódulo. A notícia boa é que a grande maioria dos nódulos de tireoide são benignos. Mas eu gosto de dizer que um câncer de tireoide sempre advirá de um nódulo. Então, o trabalho do médico, do endocrinologista, do cirurgião de cabeça e pescoço, é fazer a separação do joio do trigo. Você conseguir estudar o nódulo ou os nódulos daquele paciente, daquela paciente, e separar aqueles que são suspeitos, que merecem uma investigação mais profunda e, em última análise, merecem avaliação cirúrgica, daqueles que são benignos, inocentes e que permanecerão por bom período sem nenhum malefício para o paciente. Interessante que, em uma situação hipotética, no qual uma mulher de 34 anos, né? É igual o ChatGPT ensinando os estudantes de medicina, né? Uma mulher de 34 anos descobriu um nódulo. E quais são os próximos passos? Porque uma coisa muito interessante do Dr. Leonardo Khrushchevsky é a sua didática. E aí eu convido vocês a olhar a descrição desse nosso vídeo. O Dr. Leonardo Khrushchevsky é youtuber, é TikTok, é Instagram, ele tem tudo, tá, pessoal? Então ele produz conteúdo para todas essas plataformas, inclusive o TikTok do Léo tá explodindo, o YouTube também, tá tudo aqui. O YouTube ele tem uma liberdade maior, um tempo maior de fala, e no Instagram você vai ter ali algumas pílulas, tá? Durante o dia para você ir assistindo. Doutor, partindo desse ponto que a mulher descobriu ali uma tireoide, descobriu o nódulo da tireoide, ela foi para uma consulta. Quais são os critérios que você utiliza para saber se é cirúrgico ou se, por exemplo, ela é eleita para fazer um processo chamado radioablação, né? Que é muito interessante, eu amei esse nome, radioablação de nódulos da tireoide, que liquefaz o nódulo, né? Isso é muito interessante que o senhor explique aqui. Ela chegou no consultório, descobriu o nódulo, quais são os próximos passos? Geralmente, hoje em dia, por tudo que falamos, esses nódulos são descobertos através do ultrassom. Algumas décadas atrás, sem o acesso à saúde, a pessoa palpava no pescoço uma nodulação. E isso já seria um sinal de um nódulo maior. Sim. Né? Hoje em dia, a gente consegue diagnóstico de nódulos de 0,5 centímetro, 0,8 centímetros, muito comumente, através do ultrassom. Então, o ultrassom é o primeiro exame que nos dá consciência de ter o nódulo e que faz a triagem desses nódulos. Existe uma classificação chamada TIRADS, que ela separa os nódulos de aspecto benigno para aqueles nódulos mais perigosos. E tem uma escala, né? Que vai 1, 2, 3, 4, 5. E geralmente o nódulo altamente suspeito,
é aquele nódulo que tem as bordas irregulares, ele é muito escuro, é muito hipoecoico a ultrassom, tem sinais de calcificação. Isso desde do início do nódulo, por exemplo, um nódulo de 0,8 centímetros, você já consegue identificar todos esses aspectos? Isso, independente do tamanho do nódulo, esse conjunto de achados ultrassonográficos vão sugerir que aquele nódulo pode ser maligno. Ou, não tendo esses achados, esse nódulo vai ser classificado como nódulo mais sugestivo de benignidade. De qualquer maneira, é como aquela frase, né? Quem vê cara não vê coração. Sim. Então o ultrassom ele ajuda bastante, ele faz essa separação. Um bom ultrassonografista é fundamental para a medicina em geral e para a cabeça e pescoço mais ainda. E através das características desses nódulos, nós vamos pensar em o segundo passo, que é a punção. Junte-se a isso alguns critérios da história do paciente. Então, a pessoa que tem nódulo e é homem, e isso é curioso, as mulheres têm muito mais nódulos de tireoide do que os homens. Mas nós homens, quando temos um nódulo, a chance dele malignizar é muito maior. Então, a incidência de nódulos tiroidianos nos homens é bem menor do que nas mulheres. Mas um nódulo na tireoide do homem é bem mais perigoso. Se a pessoa tem familiares que tiveram câncer de tireoide. Então, a história familiar daquela pessoa que tem o nódulo, papai, mamãe, irmãos, tios, tiveram câncer de tireoide. Essa pessoa que tem o nódulo tem propensão a desenvolver câncer mais do que uma pessoa numa família que nunca teve câncer de tireoide. Então isso ele não é hereditário, no caso, mas ele tá na genética ou ele é hereditário? Ele pode ser hereditário. Pode ser hereditário. E ele é mais propenso na genética de famílias que têm câncer de tireoide. Ter recebido radiação. Então a pessoa foi tratar um outro tipo de câncer, câncer de boca, câncer de laringe, mas ela já tem um nódulo benigno da tireoide. No momento em que a irradiação é feita, as sessões de radiação, curando aquele outro tumor, podem depois induzir uma neoplasia no nódulo da tireoide. É a mesma situação, por exemplo, no Japão, a radiação atômica, Sim. Nagasaki, Hiroshima, a Fukushima, a usina atômica. Então, por exemplo, o Japão tem uma incidência de câncer de tireoide muito maior. Né? E os extremos da idade. Então, quando nós recebemos no consultório uma paciente ou um paciente com menos de 15 anos, de 12 anos, com nódulo de tireoide, isso gera um estranhamento e uma preocupação. Da mesma forma, extremos da idade, pessoa mais idosa que tem um nódulo de tireoide tem que ter um pouco mais de atenção. Interessante, doutor. Você falou a respeito da diferença entre homem e mulher, e existe um porquê disso? Está muito relacionado ao hormônio feminino, ao hormônio masculino. Por que as mulheres têm uma incidência maior? De nódulo, né? A mulher tem uma incidência muito maior de nódulo. Eu não conseguiria afirmar a razão, a gente não tem como dizer assim qual a razão, pode ser que seja o componente mais hormonal feminino, mas o homem, quando tem nódulo, que é muito menos comum, sim, tem que ser seguido de perto. Certo. Doutor, vamos supor que não é o caso cirúrgico. Quais são as outras abordagens que o senhor utiliza, como a radioablação, por exemplo? Como é que funciona a radioablação? Também utiliza ultrassom, correto? Qual é o papel do ultrassom na radioablação? Perfeito. Fez todo esse estudo e o paciente tem um nódulo, mas ele é benigno, né? E aí geralmente a gente passa pela punção. Geralmente é fundamental a punção guiada por ultrassom, que é um exame ambulatorial, a pessoa não precisa de anestesia, tem aquele nódulo que a gente está suspeitando,
e aí o médico, com o ultrassom, localiza o nódulo, Ok. entra com a agulha, aspira as células e depois isso é visto no microscópio. E aí tem uma escala de risco, né? A do ultrassom é T-Radius, a da citologia da punção é Bethesda. Essa Né? punção seria para uma biópsia, por exemplo? Isso, é uma punção biópsia, e ela diz, Bethesda 2 é 95% de chance de benignidade. O contrário, Bethesda 6 é 95% de chance de malignidade. Então, o paciente tem nódulo, fez a punção, juntou com as características do ultrassom, fez a punção e é benigno, a depender do tamanho desse nódulo, nada precisa ser feito, só um acompanhamento com o endocrinologista. Agora, se esse nódulo começa, mesmo benigno, a crescer, sai de meio centímetro, vai para 1, de 1 centímetro vai para 2, e assim por diante, chega a um nódulo de 3, 3,5, 4. Primeiro que já começa a incomodar o paciente, porque muitas vezes fica visível. A pessoa vai para um evento de trabalho, uma reunião, um congraçamento, e as outras pessoas olham mais para o pescoço do que para os seus olhos. E aí aquilo vai incomodando, ou então a pessoa começa a ter algum incômodo para engolir alguns alimentos, a depender do tamanho do nódulo. E aí você, extrapolando isso, todo nódulo começa a crescer de uma forma importante, ele passa a ser um nódulo de avaliação cirúrgica. Ok. Seja para a gente confirmar a benignidade inicial, esse nódulo pode, uma vez benigno, não significa que sempre será. Há uma grande chance de continuar sendo. Mas aquele nódulo pequeno, foi puncionado, é benigno. Começa a crescer e de uma forma constante, cresce no primeiro ano, no segundo, aí a gente tem que reavaliar porque mudou o comportamento biológico. Então esse nódulo, quando ele começa a ser volumoso, o paciente começa a se incomodar, você pode fazer uma avaliação cirúrgica para que ele não cresça mais ainda. E aí, hoje em dia já tem mais de 20 anos no resto do mundo, a radiofrequência, que é o uso de ablação térmica para numa temperatura de 50 a 100 graus centígrados dentro do nódulo, e é um procedimento que lembra a punção, né? Você coloca o paciente deitado, faz uma anestesia local, não precisa de anestesia geral. E aí, com o ultrassom, você localiza o nódulo que está crescendo, então tem critérios. Esse nódulo, se for pequeno e benigno, nada a fazer. Vida que segue, acompanhar com endócrino, sem preocupação. Mas se ele cresceu, se ele já começou a incomodar e continua benigno, então é muito importante referendar a natureza benigna dele, aí você pode oferecer um procedimento menos agressivo, que é a radiofrequência ou radioablação. Paciente sob anestesia local, nós colocamos o ultrassom, localizamos o nódulo, entramos com uma agulha especial, uma agulha que na ponta ela vai entregar essa energia térmica, esse calor, e nessa temperatura entre 50 e 100 graus centígrados, a parte sólida do nódulo, as pontes proteicas vão se liquefazer. Então esse nódulo sólido vai virar um grande cisto líquido. Em 80%, a gente tem que ter toda uma precisão, esse calor não pode ultrapassar o nódulo, para não queimar estruturas nobres, como o nervo da voz, carótida, traqueia. Então, na verdade, a gente queima 80% do nódulo. E esse volume, entre 6 meses e 1 ano, ele vai ser reabsorvido pelo corpo, e aquele nódulo que incomodava por conta de ser grande, ele passa a ser um nódulo, ele não some, mas ele fica pequeno e clinicamente assintomático. Então, a radiofrequência é uma forma de tratamento muito elegante, muito menos invasiva, que exige cuidados, mas que dispende, que pode ser feito através de um procedimento sem anestesia geral, sem uma incisão, sem uma cicatriz.
Você está em uma via bem sensível. E ainda nessa região do pescoço, a gente tem outras doenças ali que o senhor trata também, e aí a gente entrando ali nas cordas vocais, que é extremamente importante para o ser humano. Então, assim, existe o tumor nas cordas vocais, correto? Perfeito. As cordas vocais, elas podem ser acometidas de doenças benignas e malignas. As cordas vocais propriamente ditas, elas têm um lado bom. Todo nódulo ou cisto ou pólipo que acomete as cordas vocais, é muito comum que o paciente já manifeste rouquidão. E quanto mais cedo o paciente manifesta a rouquidão, mais fácil e mais rápido é ele ter o interesse de buscar o diagnóstico. E isso é fundamental em oncologia. Quanto mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico de câncer em qualquer área, melhor é para o paciente. Então, as cordas vocais, elas ficam na laringe, e a laringe tem 3 andares, como se fosse um prédio. A supraglote, que está muito relacionado a proteger o ser humano de engasgar. Sim. A glote, onde estão as cordas vocais, e a subglote, que está muito relacionado à respiração. O que é que ocorre? Os tumores supraglóticos e subglóticos, digamos assim, os do andar de cima e de baixo, eles não impactam de início a voz. Então o paciente tem um pouco de incômodo para engolir, uma coisa indefinida, e às vezes, sem culpa nenhuma, posterga o interesse de ir no médico. Então esses tumores do andar de cima e de baixo, eles não geram no paciente o desejo de saber logo, porque eles são menos gritantes, eles causam incômodos que não são tão chamativos. Já o do andar do meio, que é onde estão as cordas vocais, a pessoa, para ela se expressar, né? Sim. A voz é uma das janelas da alma, né? Sim. Você consegue colocar emoção, consegue colocar seus desejos, seus pedidos, suas argumentações, tudo isso na vida social é necessário a voz. Então a pessoa, de uma forma geral, é muito sensível a problemas na voz. E aí você pode ter o grupo de doenças benignas e o grupo de doenças malignas. O de doenças malignas está mais relacionado à questão genética, mas principalmente a hábitos de vida, né? E a medicina, ela hoje em dia valoriza demais os hábitos de vida. Sim. É quase que nós somos o que fazemos todo dia. Os hábitos. Então, se a pessoa é uma pessoa extrapolando um pouco, dorme bem, faz exercício físico, tem uma alimentação saudável, costuma ser uma pessoa saudável. Voltando para a questão da voz, se a pessoa tem o hábito de fumar ou de ingerir bebida alcoólica, e o pior, um efeito sinérgico dos dois, beber, né, usar bebida alcoólica e fumar juntos, a pessoa tem 21 vezes mais chances de ter câncer nas cordas vocais do que quem não fuma ou não bebe. 21 vezes, né? Que informação, viu? Muito importante. Então, a pessoa fuma ou bebe, mesmo que esteja com a voz boa, tem que visitar o otorrinolaringologista ou cabeça-pescoço uma vez por ano para fazer uma profilaxia, né? Uma medicina preventiva. Agora, seja qualquer ser humano passou a ficar rouco por mais de 15 dias, ele precisa fazer um exame das cordas vocais, que é a videolaringoscopia. É um exame simples, anestesia local também, feito em consultório, do otorrino ou do cirurgião de cabeça e pescoço. E aí, esse exame, por si só, já consegue ajudar a gente a saber se aquilo ali tem características benignas ou malignas, e a partir daí, se houver suspeita de malignidade, a biópsia,
exames de imagem como ressonância, tomografia, e aí seguir para fazer um diagnóstico preciso, saber o nome e sobrenome da doença para poder oferecer o tratamento correto. Interessante essa rouquidão persistente, né? Tem pessoas que postergam muito a visita, tanto ao otorrinolaringologista quanto ao cirurgião de cabeça e pescoço, porque acha que vai parar, acha que vai passar. Então, a indicação é que você visite o quanto antes. Vamos lá. Doutor, falando sobre doenças da boca, o senhor também trata essa região de doenças da boca? Perfeito. O cirurgião de cabeça e pescoço tem a formação, o treinamento na residência para aprender e cuidar de uma série de doenças na boca. O grande parceiro do cirurgião de cabeça e pescoço é o odontólogo, o dentista. E do ponto de vista de saúde pública, o dentista é praticamente a porta onde é o primeiro profissional de saúde que vai olhar e examinar a boca. Sim. Então tem uma importância enorme. O dentista, o odontólogo que tem uma noção de oncologia, ele vai esclarecer seu paciente, vai encaminhar para que o paciente faça uma biópsia com cabeça e pescoço, ou ele mesmo fazer a biópsia, já encaminhar com o diagnóstico. Então, assim, o odontólogo tem uma importância social e em saúde pública infinita quando se trata de câncer de boca. Novamente, nós vamos ter que falar dos hábitos, né? Sim. Toda pessoa que masca fumo, e aí tem alguns países que pela cultura tem esse hábito, a Índia é um país que se caracteriza por ter muito esse hábito de mascar o fumo. Algumas regiões do interior do Brasil também. Então a pessoa que masca fumo, a pessoa que fuma, e aí todo tipo de fumaça, de cigarro, cachimbo, charuto. Mas, doutor, o vape é o de menos, né, doutor? Então, o vape ele tem um problema grave porque ele tem uma fumaça úmida, diferente Excelente. das fumaças do calor. Essa fumaça úmida, Tarcísio, ela penetra na intimidade dos alvéolos pulmonares e gera, através das milhares de partículas que tem naquela fumaça úmida, gera uma reação inflamatória que gera fibrose e morte desses pontos de troca de oxigênio no pulmão. E aí, o grande problema do vape é exatamente a fibrose pulmonar. Aquela região que sofre a fibrose pulmonar, ela não se cura mais. Então você tem uma epidemia de jovens usando vape que poderão lamentavelmente se encontrar numa realidade muito triste daqui a 5, 10 anos, que é o comprometimento definitivo de grandes áreas do pulmão. Nós já temos na literatura uma série de relatos de casos de pessoas com 30, 35 anos Novas, né? na fila de transplante pulmonar. E, doutor, eu falei aqui sobre o vape que é o mínimo, né? Assim, como de forma irônica, porque o doutor ele aborda esses temas também no Instagram, no YouTube, e jovens que constantemente eu vejo, fala que por ser cheiroso, por não ter as características do cigarro, por ser bonito e ser vendido como mais inofensivo, na realidade ele é um lobo disfarçado de ovelha, né, doutor? Agora, Perfeito. doutor, me fala uma coisa, quem usa o vape, o tabagismo, quem que é tabagista, ele é só câncer de pulmão que tem? Não, exato. No caso da fumaça, desses vários tipos, né? O trajeto da fumaça, onde passa, ela induz, seja pelo calor ou pelas toxinas, ela induz morte celular de forma frequente. Então a pessoa tem o hábito de fumar um maço de cigarro por dia. Então aquele calor vai maltratando as células da mucosa, da boca, da língua, da garganta. Se a pessoa associa ao hábito de fumar o álcool, né, o álcool vai desidratando, vai tendo uma ação química nessa mesma mucosa. E aí todo esse trajeto do
trato aerodigestivo alto, a boca inclusive, essas pessoas que usam bebida alcoólica, que fumam, que mascam fumo, elas podem desenvolver um câncer de boca. E é um câncer muito letal, muito agressivo e que exige tratamento muito forte e muitas vezes com sequelas para se ter o chamado preço da cura, que é exatamente remover áreas do corpo que são caras, que são nobres, mas para garantir o prêmio da vida. A língua, por exemplo, Isso. A que é língua, extremamente importante para o ser humano. Não só na fala. perfeito. A língua ajuda na fala, ajuda na deglutição, ela ajuda a proteger a via aérea de aspiração, então ajuda na respiração indiretamente e com isso você mexer nesses órgãos, você sempre tem que pensar em mexer para curar e buscar resgatar com a devida reconstrução com tecidos microcirúrgicos, etc. As glândulas salivares, qual a importância do cirurgião de cabeça e pescoço para avaliar as glândulas salivares, os cálculos que são formados? Qual é o senhor faz essa avaliação durante a queixa do paciente ou é comum no seu consultório você já observar isso? As glândulas salivares, elas, de novo, têm um papel muito importante. A nossa digestão começa na boca. E as glândulas salivares, nós temos as glândulas salivares maiores, que são as parótidas, submandibulares, sublinguais, e as glândulas salivares menores, que são muito pequenas e forram toda a boca. Essas glândulas salivares, elas produzem a composição química da saliva com enzimas, com um típico pH que já vai amolecendo e digerindo os alimentos no processo mastigatório. De forma que a digestão inicia-se na boca através de uma boa salivação. Se a pessoa, ou porque não tem o hábito de se hidratar, ou porque a pessoa tem alguma doença imunológica ou reumatológica que faz com que as glândulas salivares fiquem inflamadas e que produzam pouca saliva, aquelas síndromes de boca seca, né? Tudo isso pode gerar uma saliva espessa e, aos poucos, a concentração de oxalatos de cálcio, de partículas que vão formando cálculos. E uma vez o cálculo formado, ele pode obstacular a saída do fluxo da saliva, como se fosse uma barreira patológica. E o mais comum é a pessoa, num momento de alimentação, se ele vai fazer uso de uma dieta mais ácida, uma salada temperada com vinagre, um abacaxi, ela não se hidratou, aquele estímulo ácido, que é um estímulo potente para as glândulas salivares, faz com que haja uma explosão de produção de saliva numa glândula que já é patológica e que tem dificuldade de entregar essa saliva toda na cavidade oral porque tem um cálculo criando um obstáculo. Então, o que o paciente relata, muitas vezes, é que ele começou a comer e há uma tumefação, um edema rápido de uma dessas glândulas que ficam 2, 3, 4 vezes maiores e dor, porque a glândula produz muita saliva, mas ela não consegue eliminar, então a cápsula da glândula ela é tensionada e as terminações nervosas de sensibilidade elas estão dentro da cápsula, na superfície. Então quando a cápsula é expandida, a pessoa sente dor. E aí nós temos alguns cuidados, né? Orientar o paciente a se hidratar corretamente, o uso da cialoendoscopia, que é como se fosse um endoscópio muito delicado para poder adentrar os ductos salivares, dilatá-los para que a pessoa tenha a saída da saliva com mais facilidade e também através
de alguns instrumentos, como o basquete, retirar os cálculos que porventura ali estejam. Então a cialoendoscopia ajuda muito a quem tem problema de salivação. Mas nós também cuidamos dos tumores das glândulas salivares. Então o cirurgião de cabeça e pescoço pode, ao fazer um diagnóstico de um nódulo nessas glândulas, submandibular, parótida, buscar descobrir qual é a natureza do nódulo, se benigno ou não, e aí fazer o tratamento cirúrgico, se for o caso. Maravilha, doutor. Que aula que a gente está tendo aqui hoje, que enriquecedor está sendo esse assunto. A gente falou muito sobre nódulos, nódulos benignos, nódulos malignos, mas existe o cisto também, né, que a gente acabou não abordando. E qual é a diferença do cisto para o nódulo? Todas essas regiões que você falou onde tem nódulo, também pode ter um cisto? Nós podemos ter um nódulo misto, que é exatamente a somação, a simultaneidade de um nódulo, que é uma parte sólida, é um tumor benigno ou maligno sólido, com o cisto, que é um tumor geralmente benigno, composto de líquido. Então a diferença básica é que os cistos, eles são compostos preenchidos de líquido, e os nódulos, eles são sólidos. E você pode ter o nódulo misto, que é a combinação dos dois. Isso você pode ter nas glândulas salivares, você pode ter isso na própria tireoide. Então essa manifestação é bastante ampla. Maravilha, doutor. Doutor, a gente falou sobre os nódulos da tireoide e da tireoide ali como quase que um todo, e a gente não falou sobre a paratireoide. E eu acho que é um tema bem importante. O Dr. Léo, ele tem um vídeo bem bacana falando sobre o rinoceronte africano, não é isso? E a descoberta da paratireoide. Queria que o senhor explicasse primeiro, para quem está aí de casa, o que é a paratireoide. Perfeito. Como você bem colocou, é um dos últimos órgãos que o ser humano teve consciência que tinha, né? É toda essa história da dissecção de um rinoceronte que tinha uma tireoide enorme, em comparação à tireoide humana, e por ter tireoide grande, as paratireoides têm esse nome porque elas ficam acoladas à tireoide, 2 de cada lado, e aí foi possível enxergar, junto à tireoide do rinoceronte, 4 bolinhas de ping-pong, o que no ser humano tem mais ou menos 4 milímetros, e aí com isso o pesquisador foi nos cadáveres e conseguiu localizar com essa dica do rinoceronte. Agora é interessante que, por mais que seja bem pequenininho, a importância dela na regulação do cálcio, por exemplo, os transplantes de paratireoide, que a gente vai falar também aqui sobre isso hoje. Doutor, qual é a importância e quais são os sintomas que a pessoa identifica que ali os clássicos sintomas de quem tem problema na paratireoide, por exemplo? E essa sua pergunta é ótima, me dá uma oportunidade de exatamente gerar uma consciência de medicina preventiva. Por quê? A doença da paratireoide é uma doença eminentemente silenciosa por anos, até que chega o ponto que começa a manifestar, e hoje o esforço da medicina é todo em tratar o paciente, fazer a cirurgia antes desse momento em que comece a manifestação. Por quê? Como você bem disse, a paratireoide faz a regulação, ela é o maestro do metabolismo do cálcio. Então ela produz o paratormônio que, entre outras funções, estimula a retirada de cálcio dos ossos. Os ossos são como se fossem o nosso grande reservatório natural de cálcio. Se o cálcio cai no sangue, a pessoa pode ter problemas graves, cãibras, formigamentos, problemas inclusive neurológicos, de tetania, convulsão. Então, quando o sangue passa pobre em cálcio, as paratireoides passam a produzir paratormônio, os ossos doam, né, com o trabalho do paratormônio, cálcio para o sangue, e esse cálcio normaliza. Quando a paratireoide adoece,
ela perde o equilíbrio com o seu meio. Então, esteja o cálcio baixo ou alto, ou normal, no sangue, a paratireoide produz e joga no sangue quantidades enormes e muitas vezes patológicas e deletérias de paratormônio. Então, imagine que a pessoa tem um cálcio normal no sangue. A paratireoide doente, dia após dia, ano após ano, década após década, vai vampirizando os ossos, removendo o cálcio do osso, colocando uma dose enorme de cálcio no sangue, e o lixeiro, com todo respeito, do sangue é o nosso rim. Então é como se o rim tivesse que trabalhar o equivalente a 5, 6, 10 vezes mais no mesmo dia, por conta dessa paratireoide doente que faz esse processo de retirar doses enormes, inapropriadamente dos ossos, enfraquecendo os ossos e jogando para o rim uma carga brutal. E olha que interessante que o rim é muito caro para o ser humano, né? Uma coisa tão pequenininha que... E aí o que é que ocorre? A pessoa não está sentindo nada, esse é o grande problema. Se ela não tiver um bom endocrinologista, um bom ginecologista, um bom clínico geral que tenha a capacidade de suspeição, pedir um exame de sangue simples, Tarcísio, o cálcio, e veio o cálcio elevado, tem que buscar saber o paratormônio. Se o cálcio está elevado, como numa gangorra, o paratormônio tem que estar baixo. Se o cálcio baixo, o paratormônio tem que estar alto. Então, a pessoa pede um simples exame de cálcio para um paciente que não sente nada e esse cálcio está mantido elevado, tem que ser suspeitado as paratireoides. Por quê? Se a gente não faz essa investigação, a pessoa pode apenas se descobrir doente na situação que a gente busca evitar, que é o quê? Tá caminhando, tá numa posição natural e tem uma queda e fratura um osso numa condição que não se fraturaria normalmente. Pela falta de cálcio nos ossos. Por conta desse papel de vampiro que as paratireoides acabam fazendo. Ou começa a ter problemas renais gravíssimos, como insuficiência renal. Então, essas duas situações, os ossos fracos, quebradiços, ou o rim falindo, podem ser fruto de uma doença de paratireoide por décadas assintomático e que só se manifesta tardiamente com grandes problemas, deformidades ósseas, fraturas ósseas e, lamentavelmente, falência renal. Então, o grau de suspeição do médico é muito grande, é muito importante. Ele fez um exame de sangue simples, o cálcio está repetidamente alto, vamos atrás da causa disso. E uma delas é a doença da paratireoide. O senhor falou que tem 2 paratireoides, cada uma de um lado da tireoide, e quando você identifica, por exemplo, a que está patológica, as outras 2 de cá são afetadas ou é indiferente? Eu removo essas e essas continuam funcionando bem? A pessoa consegue viver somente com 2? Como é que funciona essa complexidade da paratireoide? Isso é muito comum e muito importante também na cirurgia de tireoide, porque é a artéria tireoidiana inferior que vasculariza boa parte da glândula tireoide e as paratireoides. Então há essa irmandade vascular entre a tireoide e as paratireoides. Você bem citou, se você tem 2 paratireoides de cada lado e 70% da doença da paratireoide geralmente é em uma só. Então você tem uma doença em uma única. Como essa paratireoide foi anarquicamente se comportando ao longo das décadas, produzindo muito paratormônio e gerando uma elevação de cálcio muito grande no sangue, as outras 3 normais, elas param de produzir, elas ficam como que adormecidas por anos. Então, quando nós vamos tirar essa paratireoide doente,
nós médicos temos que ter todo o cuidado, porque as outras 3, elas não acordam, né, de seu sono aí de décadas imediatamente. Elas vão acordando em 72 horas, em 4 dias, e aí a gente, nesse primeiro período, quando você tira a paratireoide doente, vem o fenômeno chamado fome óssea. Os ossos quebradiços, osteoporóticos, eles vão à forra. Eles passam a puxar todo o cálcio do sangue, já que eles não têm mais aquela ação vampiresca do paratormônio tão alto. Então tira a paratireoide doente, o paratormônio cai, porque as outras 3 estão acordando, estão produzindo pouco. Isso são 72 horas, 48 horas, não tem um... Depende muito do ser humano, né? Isso é muito bonito também. Cada ser humano adoece de um jeito, depende muito do estrago que aquela paratireoide já fez naquele corpo. Então, se o osso está muito osteoporótico, a fome óssea vai ser muito grande. Se ele está menos... Então, geralmente, o período de atenção e que os pacientes costumam ficar internados são as primeiras 48 horas, 72 horas, para se ter uma coisa curiosa. Você vai tirar a paratireoide para poder normalizar o cálcio que está muito alto. Mas nas primeiras semanas, por conta da avidez daquele osso sedento por cálcio, tirando o cálcio do sangue, você vai ter que dar cálcio para aquela pessoa que já tem muito cálcio. Caramba. Para que a fome do osso seja saciada sem gerar hipocalcemia, a baixa do cálcio patológica, que pode dar convulsão, tetania. Então, nas primeiras semanas você oferece muito cálcio para que haja essa realinhamento metabólico e normalização do cálcio no corpo. Só para a gente seguir uma linha de raciocínio, eu tenho 2 tireoides, aí 2 paratireoides, tem uma tireoide, 2 paratireoides em cada um de um lado. Isso. 70% dos casos que o senhor falou é somente em uma, correto? Eu tiro, depois faço todo esse tratamento e etc. dessas 3 para elas acordarem. Ok. Por que existe o transplante de paratireoide, né? Já entrando nessa seara. É quando as 4 já não estão funcionando bem e é necessário transplantá-las. E o transplante somente de uma que está boa, ela já seria suficiente, por exemplo? Perfeito. A causa mais comum da doença contrária à paratireoide doente, que produz muito paratormônio e gera um excesso de cálcio no corpo, é chamado hipoparatireoidismo, que é o quê? As 4 paratireoides não conseguem produzir paratormônio. A causa mais comum é a retirada da glândula tireoide, que porventura pode comprometer a vascularização das 4 paratireoides ou, de uma forma muito, graças a Deus, mais rara, as 4 paratireoides saírem junto. Então essa pessoa, ela passa a ter quase que nada de paratormônio. Então ela tem que tomar 8, 12, 20 comprimidos de cálcio, de vitamina D, de calcitriol, que são todos buscando ofertar o cálcio para o corpo. E os sintomas são muito duros, a pessoa tem problemas porque essa regulação do cálcio, ela não é linear, ela é flutuante ao longo do dia. E aquela quantidade de comprimidos que se dá não consegue oferecer a demanda exata do que o paciente precisa. Então, por mais que se tente oferecer essa quantidade de comprimidos, a qualidade de vida da pessoa sofre, porque mesmo assim ela pode ficar ainda sintomática, mesmo com 12, 14, 18 comprimidos por dia, ela pode ter cãibras, formigamentos, ela pode desenvolver uma calcificação de várias áreas do corpo, uma série de quantidades de cálculos renais por conta do excesso de cálcio. E mesmo o paratormônio símile, que é um artificial, ele é extremamente caro, e o paratormônio sintético, além de ser muito caro, ele em bula pode induzir a um câncer de osso. Então ele
não pode ser usado mais que 2 anos. E aí veio a ideia da gente fazer um encontro entre o paciente que tem uma paratireoide doente que precisa jogar fora, tirar Certo. dele, com o paciente que está ávido por ter paratormônio. Ok. Então, hoje em dia, a gente tem feito esse encontro de 2 pessoas que se complementam. O paciente que precisa jogar fora a sua paratireoide, mas que, graças a Deus, essa paratireoide pode servir como uma bênção. Essa paratireoide que causa tanto mal nele pode ser a bênção Que daquele bonito. que não tem Que paratormônio. bonito. Então, é isso que a gente hoje tem feito. Tem um paciente que precisa tirar a paratireoide, a gente já busca com os colegas endocrinologistas, os colegas nefrologistas, aqueles pacientes que estão usando 12, 14, 18 comprimidos dia de cálcio, de calcitriol, ou já usando o paratormônio sintético, mas que não pode usar por mais de 2 anos. E aí a gente implanta, faz o transplante da paratireoide doente no paciente que precisa de paratormônio. E Maravilha. esse é o princípio do transplante. Que bonito esse complemento de um precisar e você tirar e precisar para o outro, né? E a gente tá falando com pessoas vivas, correto? Isso. Geralmente o transplante a gente fala, pô, a gente de um cadáver e tal, mas são entre pessoas vivas. Isso é muito importante, porque a paratireoide do vivo, ela tem uma capacidade de resistir ao transplante muito maior do que do cadáver. Então, na verdade, a cirurgia é feita nos 2 pacientes quase que simultâneo. A gente divide a equipe, retira a paratireoide primeiro do paciente que tem o excesso de paratormônio, que precisa se beneficiar da retirada dela, e ato contínuo leva para a sala vizinha para implantar naquele que não tem produção de paratormônio. Que interessante. Doutor, agora uma dúvida até particular mesmo minha. É relacionado às cãibras. Tem algo a ver com o cálcio? Essa pessoa que sente muita cãibra em várias áreas do corpo? Perfeito. O cálcio, ele é fundamental para toda a condução de mensagem neuromuscular. Então, quando o cálcio cai muito, você pode ter, inclusive, parada cardíaca por baixa de cálcio. O potássio também pode estar associado, mas o cálcio baixo é sinônimo de cãibras, podendo chegar ao que nós chamamos de tetania, que são aquelas contrações musculares do corpo inteiro simultaneamente. Aquela famosa travada na perna, né? Isso. Maravilha. Doutor, chegamos ao nosso final do nosso podcast, né? A gente tem o último assunto ali para conversar com o doutor Léo. É sempre enriquecedor conversar com o senhor. Quando a gente produz conteúdo do Léo, a gente aprende muito. Eu costumava falar que doutor, eu tenho tireoide, né? A gente era muito leigo nessa área e aprendeu muito com o Léo. E Léo, a respeito desse seu olhar da medicina, essa humanidade que você entrega, essa sua visão a respeito da medicina, o senhor vai lançar um livro, correto? Isso. Eu queria que o senhor falasse só um pouquinho a respeito desse livro, qual foi essa ideia, o porquê. Esse olhar meu é de um aprendiz, né? Eu acho que o estudante de medicina, quando ele se forma, ele continua aprendendo e nós somos aprendizes no ofício da medicina a vida inteira. E o título é esse. A ideia do livro é exatamente de que o médico ele trabalha com a matéria-prima, que é o ser humano, que é infinita. O ser humano, o paciente, ele não cabe no livro. Então, eu quis transmitir e eu quero, se Deus abençoar, escrever mais alguns livros, mas a ideia desse livro que me fez sentar e escrever foi dividir com as pessoas alguns aspectos, né? A vontade de aprender, algumas situações que na relação médico-paciente eu acho que são riquíssimas. Por exemplo, saber que o paciente não cabe no livro porque
ninguém adoece da mesma forma. E nós somos treinados nos livros a tratar a doença, mas a gente tem que conseguir evoluir para tratar o doente. Então, aquela pessoa que tem dor de garganta, Maria e João não têm a mesma dor de garganta. E eu fui acumulando ao longo dos anos algumas experiências para poder registrar isso. E isso está no livro. A outra questão que eu acho fascinante é que muitas vezes o médico acha que ele está escolhendo o seu paciente, mas não. Na hora que você está conversando com o paciente, é um encontro de dois seres humanos. Então, à medida que eu falo com você e você me escuta, quer dizer, o paciente está me vendo, o paciente está me escutando, e assim, o olho que te vê, o que vê? Vê o que você quer que ele te veja? Então, assim, na verdade, é uma escolha dos dois lados. Sim. Quando alguém me escolhe como cirurgião, é porque ele me observou e eu entreguei a capacidade dele confiar em mim. Então, essa dinâmica humana que ocorre na medicina é extremamente rica. Outro aspecto que me conduziu a escrever foi o medo de errar. Então, nós médicos somos treinados e almejamos sempre entrar na vida dos nossos pacientes para ajudar, né? O primeiro mandamento do médico é não causar lesão, não causar dano, né? Só que, ao mesmo tempo, o médico é um ser humano falível. Então, é muito comum no estudante de medicina e no médico que ama o que faz, sempre querer ajudar e fazer de tudo para não causar um malefício. E isso foi uma das coisas que eu busquei tratar no livro também, através de personagens. É um livro que é inspirado na minha trajetória de aprendiz da medicina. É um romance, não é um livro? É um romance que trata do personagem Lucas, que é o estudante que vira residente, que está tentando... Ele tem medo de errar, como todo responsável médico, mas ele também é fascinado por oferecer cura, né? Poder colaborar com a cura. Então esse dilema entre querer muito ajudar a curar, mas também ter medo de errar, foi outra coisa que me inspirou para escrever o livro. O livro é Doutor Aprendiz, quando os pacientes não cabem nos livros. Então é exatamente uma mistura dessas questões que são tão apaixonantes para mim, que a gente retratou através da jornada do Lucas, que eu convido a todos bacana. Poderem eu só queria ler. saber, só de um spoilerzinho. O medo nesse livro, nesse seu romance, também é importante para o aprendizado, para ele buscar ainda mais o conhecimento? Só dá esse pequeno spoilerzinho pra gente que tá aqui assistindo. Lembrando que tá na descrição do livro o link para você adquirir esse livro na Amazon, tá? Então tá tudo aqui embaixo. Siga as redes sociais do Dr. Leonardo Kruszewski. Siga a minha rede social, tar.braga, a Chrome Pro. Fique por dentro de tudo desse universo do marketing médico. E, Léo, pra gente finalizar aqui o nosso podcast com chave de ouro, dá esse spoilerzinho pra gente. O medo é um grande amigo, porque ele incita em você a insegurança que você tem em tudo que você faz. Eu tô falando da medicina, que é a minha jornada, mas em qualquer profissão, ele também é um aviso para que você se prepare melhor, para que você seja humilde e peça ajuda a quem sabe mais. De forma que você entenda que o medo é aquela chama que te inquieta muitas vezes, mas que faz você buscar o seu melhor. E eu acho que o compromisso de qualquer ser humano é esse, inclusive do médico, que é ser humano, que pode errar, é fazer de tudo para dar o seu melhor e entregar o resto a Deus para fazer o resto. Doutor, da melhor maneira. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Todas as redes sociais novamente do Léo, siga, fique por dentro de tudo. Obrigado. Muito obrigado por assistir mais um episódio do podcast da Chrome. Tchau, tchau.